Muito bem, nós já falamos de sapatos e agora nós vamos falar de sacolas plásticas, porque diminuiu e muito o número de sacolas usadas, sacolas plásticas que são usadas no país. E nós vamos conversar agora com o Miguel Baies, que é presidente da Plastivida, Instituto Socioambiental dos Plásticos, e do INP, Instituto Nacional do Plástico. Miguel, bom dia, é um prazer ter você mais uma vez aqui no nosso estúdio. Bom dia, Luísa. É um prazer falar contigo, com seus ouvintes. Mas olha, e a gente estava falando aqui, né, eu brincando com ele, falando que o plástico entra, a sacola plástica entra na sacola de levar o sapato da loja para casa, quando a gente sai carregada de sacolas com sapato. Nossa, gente, é tão emocionante esse momento, né? E em casa também, porque hoje em dia tem aqueles saquinhos, né, pra gente guardar o sapato, e os mais modernos têm um visor de plástico, né? Então entra o produto aí, plástico, né, que o Miguel está envolvido no seu dia a dia. Sem dúvida, não vamos esquecer que um dos grandes reuso, para falar bem a verdade, das sacolinhas plásticas, é exatamente quando você coloca um sapato, um chinelo, enfim, dentro de uma sacolinha plástica de supermercado para pôr na mala e fazer uma viagem, né? Quem não gosta de comprar sapatos e fazer uma viagem? Bom, mas deixando aí a compra dos sapatos, vamos falar das sacolas, né? Não faz muito tempo, né, Miguel? Vocês começaram uma campanha para diminuir o uso de sacolas plásticas, não foi isso? Exatamente. Em 2008, a Plastivida, junto com o INP e a ABF, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Embalagens Flexíveis, iniciou um programa de consumo responsável, de qualidade das sacolas plásticas de supermercado, dado a quantidade de sacolas que eram consumidas no país, beirava os 18 bilhões de unidades. Então a gente começou esse programa com o objetivo de reduzir em pelo menos 30% o consumo dessas sacolas, passando, além da redução, pensando também na qualidade da sacola. Pois é, porque foi uma campanha dos dois lados, do fabricante e do usuário, né? Exatamente. Porque as sacolas tinham umas tão frágeis, tão fininhas, né, que se você punha uma maçã e rasgava, né? Aí você tinha que usar 2 sacolas, 3 sacolas, o que só multiplicava a quantidade utilizada, né? Porque realmente é um problema, ainda existe esse tipo de sacola, mas o nosso trabalho visa solucionar essa questão, em que os empacotadores, naturalmente, eles terminam colocando uma sacola dentro da outra, às vezes 3, para depender do produto a ser carregado. E tem um outro fator cultural também, Luísa, que é o seguinte, eles terminam por não usar a capacidade completa de carga que uma sacola deve aguentar. Dependendo da sacola fabricada dentro das normas brasileiras, ela pode aguentar de 5 a 7 quilos, um pouco mais, dependendo do tipo de sacola. Então era muito comum, mesmo que você tivesse uma sacola um pouco mais resistente, como você bem colocou, o empacotador punha uma maçã, e essa maçã ia para casa sozinha dentro de uma sacola. Que cabia a maçã e mais outro tanto de pelo coisa. Menos mais 5, 6 quilos. E aí entra a questão cultural do consumidor, que eu quero bastante sacola, porque lá em casa eu vou reutilizar a sacola como saco de lixo, como para pôr sapato. A gente estava brincando no início da entrevista, mas é uma realidade. Uma pesquisa do Ibope mostrou o reuso, diversas aplicações, por exemplo, até para colocar guarda-chuva. Hoje, enquanto eu vinha para cá, eu vi vendendo no semáforo sacos de lixo. Pretos. Aqueles pretos de grandes, exatamente. E o apelo era reforçado, aguenta tantos quilos, bem interessante. É verdade. Aqui é muito comum nos sinais vender saco de lixo, esse preto grandão, e pano de chão, né, que é de saco. Está vendendo exatamente isso. Quase todos os sinais têm isso. E geralmente bem mais em conta que no supermercado, viu, gente? Por isso que fica vendendo mesmo, e vende bastante. Mas aí, então, a campanha atingiu os fabricantes e atingiu os consumidores. Exatamente. Nós envolvemos a ABF, uma associação mais ligada aos fabricantes, a Plastivida, pela questão socioambiental, de educação, não só ao varejo, mas aos consumidores, e o INP como entidade que cria normas
para o setor de plásticos, evidentemente de acordo com as necessidades da sociedade, dos fabricantes e do próprio governo. E a expectativa é que esse ano diminua em 750 milhões o número de sacolinhas, né? Exatamente. Desde o início do programa, em 2008, nós atingimos, ao final de 2010, 3,9 bilhões como número de redução das sacolas, e a expectativa para 2011 é atingirmos 750 milhões. Isso aí vai nos dar, ao final de 2011, algo em torno de 4,6 bilhões de sacolas do supermercado a menos no varejo brasileiro. Destacando que a questão não está, o programa não está simplesmente relacionado à redução da quantidade, mas ele está bem fortemente ligado à questão da qualidade, o aumento da qualidade, a resistência da sacola. E com sacolas cada vez mais resistentes, o reuso tende a crescer, porque você não vai mais utilizar aquela sacola para uma viagem, pois você vai conseguir voltar, viajar de novo, enfim, reutilizar várias vezes, dependendo do reuso. A exceção, evidentemente, o lixo, que é o principal reuso das sacolas, o lixinho do banheiro, o lixinho da pia da cozinha, enfim, isso daí é uma questão até de saúde pública, né, porque o plástico é a melhor forma de você armazenar o seu lixo, né, por ele ser inerte, por ele não deixar permear os líquidos que ali estão, eventualmente. Então você termina realmente isolando o lixo do solo, no caso do descarte em aterros sanitários. Agora, aí entra a pergunta, né, de por que é que o pessoal da área de plásticos, né, porque Plastivida é Instituto Socioambiental dos Plásticos, INP é Instituto Nacional do Plástico, por que esse interesse em reduzir o consumo de sacolas? Vocês não estariam interessados mais em que aumentasse o consumo de plástico? Independente da questão de aumentar o consumo e vender mais sacolas, eu acho que nós achamos, em verdade, que a responsabilidade do setor industrial ela ultrapassa esses limites comerciais, entendeu? Hoje o consumidor ele termina por exigir das empresas, seja qual for o setor, plástico ou não, responsabilidade. E parece até um contrassenso, mas ele termina sendo talvez a primeira iniciativa dentro do mercado nacional de algum produto de empresas que estão trabalhando para reduzir a quantidade do produto que ela fabrica e vende. Só que por trás disso há uma questão maior, que é a questão ambiental, que é o envolvimento da sociedade para solucionarmos um problema que de fato existe, que é a profusão dessas sacolas por aí. O grande problema é que com sacolas finas, elas terminam rasgando. E se ela rasga, ela não tem uso. E se ela não tem uso e não for bem coletada, ela polui. Então, nós buscamos solucionar esse problema, essa questão. Não estamos aqui para simplesmente falar, não, nosso produto não polui, não é assim. Não, temos a nossa responsabilidade. O que nós queremos é encontrar parceiros que trabalhem conosco nesse objetivo de reduzir a quantidade de sacolas e fabricar sacolas com qualidade. O governo tem a parte dele na coleta seletiva, a sociedade tem a parte dela em não descartar o saco plástico em qualquer lugar, porque é muito fácil o cidadão jogar uma sacola rasgada em qualquer lugar, e aí uma ONG observa aquilo, a imprensa faz a imagem, e daqui a pouco tem um projeto de lei contra a sacola, e a gente não vê toda a qualidade, toda a vantagem que uma sacola oferece para o cidadão, para a própria sociedade de uma maneira geral, e a gente termina criticando um produto sem o conhecimento técnico, científico e de educação também social que está envolvido nessa questão. Bom, o projeto de economia aí de sacolas, do uso adequado de sacolas plásticas, está em São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Brasília, Rio, Recife e Florianópolis. Exatamente. Vai se expandir? A intenção é continuarmos expandindo nos principais centros de varejo do país, sem dúvida. Então, para 2011, 2012, a intenção é dar continuidade ao programa, porque a gente está vendo resultados significativos, né? Não é à toa que a gente, hoje, em 2011, já estamos atingindo, a expectativa é, ao final de 2011, atingirmos
26% de redução, quando a nossa meta é 30%. Então, aí, em 4 a 5 anos, a gente nós estamos vendo os resultados bastante sólidos. Quem sabe até antes do prazo estabelecido inicialmente. Né? O governo tem as metas dele também de atingir a redução, e o programa é citado pelo governo federal como uma das grandes iniciativas nesse sentido. O governo, a gente costuma ouvir em entrevistas, em posicionamentos, de que, dando valor a essa iniciativa do setor industrial, né? Então isso mostra que, no primeiro momento, parece um contrassenso, mas quando a gente pensa em responsabilidade social, responsabilidade ambiental, é a indústria que está saindo à frente e se posicionando e buscando parceiros, como eu disse, não só com o varejo, porque a gente atinge as principais redes varejistas do país, como o Pão de Açúcar, Presunic, enfim, G. Barbosa, que é muito forte no Nordeste, e termina aqui envolvendo agora o governo reconhecendo os nossos números, e envolvendo, evidentemente, a sociedade. Muito bem. Então, o segredo não é não usar, né, a sacola plástica, mas usar adequadamente, com responsabilidade, na quantidade que ela suporta, né, na capacidade que ela suporta, e fazer a reutilização da mais variada forma, né, para que a gente descarte o mínimo possível aí na natureza. Bom, Miguel, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, no nosso estúdio, e até outro dia. Te agradeço, Luiz, agradeço aos ouvintes e estamos sempre à disposição. Nós conversamos aqui com Miguel Baiense, presidente da Plastivida, Instituto Socioambiental dos Plásticos, e presidente também do INP, Instituto Nacional do Plástico.